novamente, tá? Por causa de configuração. Já começamos. Então, primeiro, boa noite para todo mundo agora. Deixar já avisado, né, que quem não conseguir vir na aula online, ela sempre vai estar gravada. Toda disciplina, a gente vai ter 2 encontros. Então, Fundamentos de Administração, a gente vai ter uma aula hoje e a outra na quinta-feira. Vocês vão ter também 2 encontros de comunicação empresarial e, assim, consequentemente, com as outras disciplinas, tá? Cada disciplina terão 2 encontros. Para que serve esse encontro? Você está ali lendo conteúdo, às vezes não entendeu alguma coisa, então a gente está aqui, além de fazer um resumo para poder explicar um pouco do conteúdo, o principal objetivo desse encontro é tirar dúvidas. Então, o que você leu ali, que você não entendeu, às vezes você já respondeu o questionário e releu o assunto e ainda continua errando a questão, talvez é porque tem alguma coisa que você não entendeu, então talvez até do próprio conteúdo, e aí esse momento é para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Hoje, antes de falar sobre... Vou me apresentar, né, gente? Já começando a falar assim direto, mas é porque a gente conversa tanto, que é como se você já me conhecesse. Meu nome é Paula, sou professora do IFRO, professora de administração, tá? Então, formada em administração e eu trabalho bastante em gestão de pessoas. A gente já trabalha com esse curso desde o ano passado. Então, acho que vocês são a 4ª turma dele, tá? Cadê? Então, antes da gente falar sobre o conteúdo, sobre a disciplina, né, o início do que é assistente administrativo, por que a gente está vendo esse conteúdo, primeiro, eu vou até tirar aqui essa tela. Eu vou mostrar o AVA para vocês. Quem aqui já conseguiu acessar ou está com dificuldade ainda? Todo mundo já conseguiu acessar? Tá aí, sim. João, o Kevin não. Tá, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Calma aí, dá para fazer diferente. Calma aí, que eu fiz errado o compartilhamento aqui. Pronto, aqui vocês... já entrou na senha. Calma aí, deixa eu sair da senha. Vocês estão vendo a tela? Aqui eu não consigo... vocês não conseguem ver a senha. Não tem nenhuma forma que eu consiga colocar aqui para vocês verem como que a gente digita a senha. Mas o que acontece bastante, que tem muita gente que não consegue acessar. A senha, o que ela é? É IFRO, eu vou até colocar no chat, acho que também vai aparecer para quem não está assistindo, mas é o IFRO todo minúsculo. É I de igreja, F de faca, R de rato e O de ovo. Então, IFRO, e aí você vai colocar o seu CPF sem espaço, e nem o CPF tem número, tem tracinho, né? Não vai, tá? É só número. Então, o meu login é o meu CPF somente com números. E a senha é o IFRO, já seguido do CPF também sem nenhum traço e sem nenhum ponto, tá? Aí aqui tem o acesso, identificação, coloque em acessar. Quando a gente acessa, o meu, ele vai aparecer diferente de vocês, porque tem bastante cursos, né? Assim, que eu tenho acesso. Vocês não. Deixa eu tentar, eu vou colocar já meu perfil aqui como aluno, para ver se vai ficar... Não, tem que entrar numa... Calma. Tá. Ó, do lado esquerdo, vai ter aqui, ó, meus cursos, que vai aparecer somente os cursos que estão liberados para vocês. Eu vou entrar aqui, ó, não, esse aqui, ambientação, assistente administrativo, T2. Deixa eu aceitar aqui. Quando vocês abrem a ambientação, não é assim que aparece para vocês?
É assim? Aqui, vou dar meu papel. Pronto, agora é assim. E aí, que é o primeiro que foi liberado para vocês é essa ambientação. O que é isso? A ambientação é para vocês justamente aprender como que funciona o AVA, né? Como que vocês vão fazer as atividades, o material. Então, o que é importante aqui? Vocês assistirem essas videoaulas aqui, ó, como enviar uma tarefa, como responder um questionário, como utilizar o fórum, e aqui são regras de utilização, tá? E tem também o manual do aluno. Aqui vem falando sobre o curso, né? Qual que é o objetivo. E aqui já é uma forma para vocês testarem, que aqui é uma apresentação, né? Que é o quê? É como utilizar o fórum, como que responder. Eu já vou até colocar aqui para quem não conseguiu fazer. Então, ó, tem o texto, né? Com os seus colegas. O que vocês vão fazer? Clicar aqui, ó. Esse aqui é o fórum, a apresentação. Quando vocês clicam, já vai ter mensagem. Bem pouquinho a gente respondeu, por isso que eu ainda não respondi para vocês, que eu vou aguardar mais gente, tá? Então, ó, você clicou ali, aí vai vir bem aqui, ó, acrescentar um novo tópico. E aí aqui você vai escrever. Desceu, né? Ó, você pode colocar o título, ou seu nome, ou apresentação, qualquer coisa, um título. E aí aqui é a mensagem. O que é essa apresentação? Para você colocar o que você faz, o que você estuda, o porquê que você está no curso, de qual cidade você é, colocar informações sobre você, para que as pessoas que estão aqui também para a gente conseguir interagir, tá certo? E aí escreve, vem aqui nesse verde, enviar mensagem no fórum, e aí vai aparecer igual essas pessoas que já conseguiram fazer, ó. Aqui tem a Thaís, tem a Emily, e a gente pode também responder, ó, discutir esse tópico. Quando eu quiser responder para alguém, né, a gente vem aqui, ó, responder, tá? Então dá também para interagir, eu não preciso só me apresentar, eu posso conversar com outras pessoas. Pronto. Então, esse aqui, deixa eu voltar para a apresentação, só para ver se tem mais alguma coisa. Então, tem a apresentação, tem a ambientação, e aqui tem um cronograma do curso. Nosso curso tem uma duração de 10 semanas. Porém, nessas 10 semanas, elas não vão ser seguidas, porque a gente vai ter o recesso do final do ano. Então, a gente vai até o dia 20/12. E aí, depois, a gente volta dia 3 de janeiro para concluir, tá? Ele vai seguido, né? Até o dia 20/12, a gente vai ter o feriado do Natal, do Ano Novo, e aí no dia 3 de janeiro a gente retorna com mais 2 semanas para encerrar o curso, tudo bem? Então, aqui também tem um cronograma. Deixa eu voltar aqui. Ó, uma forma bem fácil para a gente conseguir ver as disciplinas, sempre vem aqui, ó, nessa sequência. Aqui eu estou em ambientação, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer tudo que tem do curso. Para vocês, está aparecendo a disciplina de comunicação empresarial e de fundamentos de administração. Então, né, eu vou clicar aqui na disciplina. O que tem aqui? Informações. Deixa eu aceitar. As boas-vindas, né? Informação da disciplina. E aí, aqui, ó, ele tem o primeiro conteúdo. A gente divide por unidade. Então, essa disciplina, ela começou dia 10, vai até o dia 22. O que é importante vocês fazerem para poder fazer essa avaliação? Tem uma apostila, tem um slide e tem um vídeo. Com esses 3, você consegue fazer essa avaliação. O que é o material complementar? Ele é um bônus, tá? Ele não é obrigatório para fazer a avaliação, somente para aumentar o seu conhecimento. Então, assim, se você ler aqueles 3 primeiros conteúdos, é o que está na prova. O outro, ele é um plus, não é obrigatório a leitura para poder fazer a prova, tá? Então, você tem primeiro a primeira unidade e tem a primeira avaliação que vale 50 pontos. E aí, vai ter a segunda unidade, ó, vai ter uma apostila, um slide, um vídeo. Aqui ele já tem um fórum, tá? Que na próxima aula a gente vai fazer a discussão desse fórum. E aí vai ter a avaliação. Essa avaliação do segundo percurso, você só consegue fazer depois que fez a primeira. É uma sequência. Se você, não vou fazer essa, não consegue pular para a segunda. Eu quero começar da segunda unidade, né? Você até pode ler o conteúdo, mas não consegue fazer a avaliação. Só depois que fizer a primeira. E aí, hoje, eu já vou liberar para vocês a
a recuperação, tá? Ainda não está aparecendo para vocês, mas eu já vou liberar agora. Então, o que é? Como que funciona? E aí isso vale para todas as disciplinas, né? São 2 semanas de curso, então tem 2 avaliações. Cada avaliação dessa vale 50 pontos, e vocês precisam alcançar 60 pontos para poder passar na disciplina. Então, de 100, vocês precisam tirar pelo menos 60 para poder passar nessa disciplina, tá? Caso não consiga tirar 60 pontos com aquelas 2 avaliações, vocês ainda têm a oportunidade de fazer uma recuperação. A prova da recuperação vale 100 pontos, e aí precisa também tirar esses 60 para passar, tá certo? Então, são 8 disciplinas, todas elas vão ter 2 avaliações e uma recuperação. Cada uma dessas disciplinas tem 2 semanas. Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu? Sobre o AVA, como que tá, Alguma pergunta sobre o AVA? Como é que faz a avaliação? Tá, deixa eu apertar aqui. Então, vamos aqui na primeira avaliação. Né? A primeira coisa, ó, eu tenho que clicar, vou ler. Vou primeiro ler o conteúdo, antes de fazer a avaliação, tem que saber o que eu preciso responder. Então, ó, tem uma apostila. E esse conteúdo vocês podem baixar, pode guardar para vocês, tá? Aí tem o slide, né? Só clicar também, ó, tem como baixar, tá? Tem o vídeo, que ele já vai direto para o YouTube, ó. Existe alguma coisa melhor que viajar? Só estou abrindo aqui para vocês verem como que vai aparecer para vocês, tá? E aí agora eu vou para a avaliação, que foi a pergunta. Então, eu li isso aqui tudo. Tudo que tiver escrito como material complementar não é obrigatório para a prova, tá? E aí a avaliação é a mesma coisa. Vocês vão clicar na avaliação e vai... Bem aqui, ó, o meu aparece diferente, tá, gente? Aqui eu consigo ver já teve 13 pessoas que fizeram, né? Ele vai... Eu vou colocar o prazo até o dia 22 já, tá? Então, vocês têm 3 chances de fazer esse questionário. Cada uma dessas chances, vocês têm 3 horas. Vai aparecer bem aqui, ó, responder. Como eu não tenho acesso de aluno, né? Aparece pré-visualizar. E se aparecer assim para vocês também, é só clicar aqui e aí vai começar, ó. Ele vai dizer aqui, ó, questionário com limite de tempo. Vocês têm 3 horas para fazer. E aí, se você clicar em iniciar, ele já vai começar a contar esse tempo, tá? Respondo e aí vou aqui, próxima página, tá? Até finalizar lá na última, tudo bem? E aí, quando chegar na última questão, ele vai pedir para você confirmar o envio. Confirmou o envio, já e já vai aparecer a sua pontuação também. Tudo bem, Vitória? Foi a Vitória que perguntou? E agora eu entendi, sim. Então, tá. Mais alguma pergunta sobre o AVA, sobre alguma questão da disciplina? Tá tudo bem? Levanta a mão se tá tudo bem, só para eu saber, porque silêncio, assim, não sei se tá bem, se não tá. Ó, já tem um aqui. Por enquanto, sim. Então, tá bom. As aulas serão aqui no Meet e as provas serão só no AVA. Isso, então, o material, né, e a prova tudo no AVA. Certo. Aí as aulas é no Meet, só que, digamos assim, ela está sendo gravada. Para quem for assistir a gravação, essa gravação também vai estar lá no AVA, tá? Ah, tá. É que sempre deixo no Classroom. Vocês utilizam o Classroom, né? A gente já fez, não esse curso, né? Mas já também tem essa opção. Como já faz bastante tempo que o IFRO trabalha com AVA, a gente continua com ele. Mas ele é bem mais... acho que os dois têm uma similaridade. Não é difícil também de usar, não. Talvez é só falta de costume mesmo de vocês, tá? Certo, obrigado. De nada. Então, pronto. Eu vou sair dessa página, vamos para a disciplina.
Deixa eu só já falar a programação para vocês. A gente teve praticamente quase uma semana perdida, né, desse primeiro conteúdo. Primeiro, a gente liberou um dia depois por causa dos acessos, e aí teve a questão da manutenção do portal, que eles aproveitaram o feriado, né, de segunda-feira, e aí não teve o acesso do AVA. Mas a gente vai conseguir estender essa avaliação. Para não prejudicar o cronograma, a gente, por mais que estenda essas duas disciplinas, né, para vocês fazerem a avaliação, as outras também vão começar. Então, como que vai ficar o calendário das aulas da disciplina de Fundamento de Administração e Comunicação Empresarial? A gente está tendo hoje o primeiro encontro, terça, né? E aí, na quinta, a gente vai ter o segundo encontro para encerrar a disciplina. Comunicação Empresarial, vocês vão ter um encontro na sexta-feira com a professora, acho que é Alessandra, esqueci o nome dela, na sexta e outro na segunda, tá bom? Que a segunda-feira é o último dia da disciplina. Então, a gente tem terça, né, hoje, quinta, depois sexta e segunda, encerra as duas primeiras disciplinas, tá bom? Então, vamos falar de fundamento de administração. Deixa eu já passar aqui um pouquinho, só para a gente já... Primeiro, só entender aqui. Para quem ainda não fez nada, pode começar? Tem algum prazo? Começar como? Começar a fazer as tarefas. Isso, então, ó, acho que hoje, né, com o que você for entender, que você já vai conseguir responder o questionário. Precisa ler o conteúdo, tá? Quem não começou ainda, é importante que já comece a ler o conteúdo para poder fazer a avaliação, que na próxima semana, ó, dia 22, já seria esse prazo final, tá? Então, já é importante começar e a gente ainda vai ter um final de semana, né? Para quem, professor, eu estudo, trabalho, vocês ainda têm mais um final de semana livre para poder fazer as disciplinas, tá bom? Mas aí hoje, talvez, assim, a gente já consegue entender um pouquinho mais, quando for ler, fica mais claro o conteúdo, tá? O que eu trouxe aqui hoje é para a gente entender o porquê da gente estudar esse conteúdo, não um resumo do material que está lá, tá? Mas sim para entender o porquê que a gente vai estudar. E aí a primeira coisa, aqui, ó, ele fala que a administração, ele é um fenômeno abrangente, e aí eu trouxe aqui as 3 palavras que a gente consegue entender a administração. Por que ela é um fenômeno abrangente? Às vezes a gente acha que é muito simples a administração, né? Mas primeiro, que o mundo, ele é formado por organizações. A gente, desde o nascimento, para a gente nascer, a gente vai para um hospital. Quando a gente quer se divertir, a gente, sei lá, vai para o cinema, vai para um clube. Quando a gente quer trabalhar, a gente vai trabalhar em organizações. Então, o mundo, ele é formado por organizações. Uma organização, ela precisa de administração, né? Ela é formada por pessoas e essas pessoas precisam ter uma administração para que ela continue. Então, independente da minha profissão, eu posso ser um médico, eu posso ser um engenheiro, eu posso não ter nenhuma profissão, e a administração, ela é importante para que eu consiga me organizar. E a gente vai ver que essa administração, ela envolve desde o pessoal, eu consigo organizar fale um pouquinho depois para você, para a gente entender, mas os meus recursos, como quando a gente vai ficar bem mais complexo quando a gente passa dessa administração pessoal para uma organização, para uma sociedade, tá certo? Mas ela é abrangente porque ela está em todos os lugares, né? O mundo ele é formado por organizações. E aí, o que são essas 3 palavras? Ó, uma ciência social aplicada, ela é sistêmica e é contingencial. Então, a gente vai estar falando de administração, por mais que o curso não é para formar vocês como administradores. Vocês vão... o curso ele é para assistente administrativo, né? Então, é um auxiliar do administrador. O administrador, ele está ali para tomar decisões, para lidar com recursos. Vocês precisam ter... Como é que a gente vai auxiliar alguém se não tem esse conhecimento? Então, aqui a gente vai ter uma noção. Não é um curso completo de administração, tá? É assistente administrativo. Mas a gente vai entender o que é exatamente, Kevin. Se eu estou ali auxiliando, né, talvez nisso eu vou ter um interesse de conhecer mais, eu já vou ter uma experiência, e aí eu posso querer fazer a faculdade, né, de administração e tornar um administrador, tá certo?
Ou o contrário também, igual eu falei para vocês, eu posso ser um médico, mas se eu tiver uma clínica, eu vou precisar administrar essa clínica. Eu posso ser qualquer profissão que a gente tenha, eu preciso ter esse conhecimento de administração, tá certo? Então, por que ela é uma ciência social aplicada? Primeiro que ciência, a gente está falando de estudos, né? E aí o social é porque a administração, ela é feita para a sociedade, tá? Ela não é uma ciência exata, né, de números, ela é social porque ela vai envolver a sociedade. E o que é esse aplicado, que é algo muito importante? Quando vocês forem ler lá o conteúdo, talvez vocês falem, é um monte de teoria, um monte de texto, né? Só que o que é isso? As teorias, elas só existem porque tem uma prática, né? O que é esse? O estudo, a ciência, ela é a observação do que acontece. Então, a teoria, ela não existe sem a prática. A administração, ela não tem valor nenhum se ela não for colocada em prática, se ela não for aplicada. Se vocês só lerem aquele conteúdo e aquilo não for aplicado, ele é só um conhecimento, né? Mas ele não é uma forma exata do que é administrar. Administrar envolve ação, aplicação, tá? Não é só o conhecimento teórico, eu preciso ter ação. E aí a sistêmica é do que a gente está vendo hoje de globalização, né? O que é esse sistêmico? É que a gente vai chegar ali na frente e ver que a administração, talvez um dos maiores desafios é tomar decisão. E aí, quando a gente toma decisão, a gente vai perceber que essa decisão ela pode afetar várias coisas. Então, esse é o sistêmico, é eu saber que o que eu estou fazendo, ele pode envolver outras coisas, né? Então, esse sistêmico eu consegui enxergar um todo. Não é eu pensar em alguma coisa e se eu ver acho que um exemplo mais fácil é a gente entender, sei lá, tem uma árvore que o meu problema é só aquela árvore, né? Mas, para eu decidir o que eu vou fazer com aquela árvore, eu preciso olhar para a floresta como um todo. Se eu tirar aquela árvore, qual que é a consequência para os outros? Então, esse é o sistema, porque as coisas elas estão interligadas. Às vezes, uma ação, uma decisão, um processo, ele não é só aquele pontinho que a gente está enxergando. A gente precisa olhar para um todo para conseguir resolver de uma forma melhor, tá? Solucionar de uma forma melhor. Então, esse é o sistêmico. É eu conseguir enxergar que as coisas elas estão interligadas, que uma ação que eu tomar não pode envolver outras coisas, né? Eu preciso estar sempre pensando à frente. E aí, isso é que torna um administrador capaz, né? Capacitado. E aí, o contingencial é o contrário. O contingencial, para quem já começou a ler lá o conteúdo, a administração, eu vou falar um pouquinho também dessa história para vocês, mas ela começou lá no início do século XIX, né? E aí vocês vão, para que eu vou precisar estudar uma teoria de quando começou a administração, se agora a gente já está aqui no século XXI? Então, esse é a questão do contingencial, que a gente não tem só uma forma de resolver as coisas, e que às vezes a gente tem até a fórmula, como é que faz, mas talvez aquilo que eu consegui resolver daquele jeito não vai mais servir para uma próxima vez que aquilo acontecer, as coisas mudam, né? Então, esse contingencial é eu saber que... Oi, Guilherme. Que por mais que igual a primeira teoria lá, da administração, ela ainda serve para solucionar problemas atuais, só que vai depender do momento. Será que se existir só ela, né, aquela primeira teoria, não consegue resolver todos os problemas que nós temos hoje? Mas isso não quer dizer que ela não tem uma serventia. Vai ter algum processo, vai ter um momento que aquele conhecimento ele vai ser útil. Então, esse é o contingencial, é eu saber que não tem uma fórmula exata para resolver as coisas. Por quê? Porque é sistêmico, né? Porque é complexo. Então, por mais que às vezes o problema ele seja parecido, a fórmula de resolver não é o mesmo. Então, para cada situação existe uma maneira de se resolver. Esse é o contingencial, tá? Então, com essas 3 palavras, a gente entende o que a administração envolve. Ela envolve ação, ela envolve eu pensar por um todo, né? Não pensar só naquele ponto, mas pensar em interligações.
e saber que as coisas mudam. Não é porque eu fiz de uma forma que eu vou sempre fazer daquele mesmo jeito, que vai ser sempre resolvido, que vai ter sempre o mesmo resultado, tá? Não funciona dessa forma. Tudo bem até aqui? Podemos passar, entenderam? Pode pôr no chat, pode levantar a mão. Tá difícil, tá complicado? O Guilherme entendeu. Então, tá bom, vou acreditar em vocês. Aí a gente vai ver o que é organização, o que é administração, o que é administrador, tá? Então, primeiro, pronto. Administração, eu falei para vocês, ele ali é abrangente, por quê? Porque a gente vive num mundo cheio de organizações, cheio de empresas. Eu usava na forma, estou entendendo, tá vendo? Tá? Então, a gente pensa a organização como uma empresa. Mas o que é que tem, para você, o que tem dentro de uma empresa? O que uma empresa é formada, na opinião de vocês? Como que vocês entendem uma empresa? O que precisa ter para uma empresa funcionar, na opinião de vocês? Que assim, não, se não tiver aquilo, a empresa não funciona. Alguém tem alguma ideia? A Vitória já leu. Funcionário, uma boa administração. Exatamente. Então, ó, o que a gente precisa entender, o que é importante para entender não é só os funcionários. Ó, quando a gente fala que é uma empresa, é porque aquela empresa tem um CNPJ, não é? Nós, como pessoas, temos o quê? Um CPF, e aí, se eu quero abrir uma empresa, eu vou registrar aquela empresa para ela ter um CPF. Desculpa, para a empresa ter um CNPJ. Só que aquele CNPJ só existe porque tem alguém se responsabilizando por ele. O dono da empresa está colocando o CPF dele ali, se responsabilizando pelaquela empresa para que ela possa existir. Então, o CPF, o CNPJ, ele só existe porque tem pessoas. Então, se é uma empresa que ela é só de uma pessoa, é só o dono que trabalha ali, ela só existe porque tem aquela pessoa. O CNPJ, ele não é desvinculado de uma pessoa, né? Ele só existe porque tem uma pessoa se responsabilizando. E se aquela organização cresce, o que ela vai precisar? Ter mais pessoas para trabalhar. Então, o ponto principal de uma organização, a gente tem que entender que a organização são um conjunto de pessoas. Ela só existe se tiver pessoa. Se o dono morrer e eu não conseguir passar aquela empresa para outra pessoa, a empresa, ela acaba, tá? Ela precisa ter uma responsabilidade de alguém, tudo bem? Então, e aí tá, ela é formada por pessoas, né? E aí, o que é comum para qualquer tipo de organização? Para a gente abrir uma empresa, eu vou ter um propósito. Eu vou abrir uma empresa porque eu quero ter lucro, às vezes é porque eu quero resolver um problema, ela pode ser uma ONG, né? Mas ela tem uma finalidade de existir. Alguém vai abrir uma organização, uma empresa, porque ela tem uma finalidade, ela quer resolver alguma coisa, ela quer propor alguma coisa, ela quer mostrar alguma coisa, ela quer vender alguma coisa. Então, ela precisa ter um propósito, uma finalidade. E aí é composto por pessoas e provavelmente vai ter uma estrutura, tá? A empresa ela pode ser na minha casa, mas eu vou ter um local ali, né, para trabalhar. Então, geral, a gente diz que ela também tem uma estrutura. Isso pode ser uma estrutura física ou não, tá certo? Vamos passar para a gente conseguir entender o que é administração. Então, ó, aí aqui a gente vai chegar no ponto que essas três palavras, ali eu falei para vocês da administração, né, como um todo. Agora a gente vai entender como que é, o que eu preciso para conseguir administrar uma organização, tá? E aí, essa organização, eu falei para vocês que é formada por pessoas. Então, geralmente é um conjunto, mas se for só eu, né, eu consigo, através disso aqui, administrar os meus recursos, os meus objetivos, tá? Então, independente do que a gente pensar em administrar, é através desses três aqui
E aí o que vai aumentar a complexidade é porque se eu for administrar só os meus recursos, eu vou ter um grau de dificuldade menor. Se eu for administrar recursos maiores que envolvem outras pessoas, a gente vai ter uma dificuldade maior, uma complexidade, tá? Então, ó, primeira coisa, para a gente pensar que eu preciso administrar, eu ter um recurso. E recurso, ele não é só dinheiro. Recurso é tempo, é informação, conhecimento, é dinheiro, é uma estrutura. Vamos dizer que vocês precisam organizar o tempo de vocês para estudar, para, sei lá, para trabalhar. Às vezes, não, eu não trabalho, mas eu vou dividir meu tempo entre estudar e brincar. A mãe de vocês ali não organiza o tempo de vocês, ou pelo menos deveria vocês, né, se organizarem esse tempo. Como que eu vou utilizar para estudar e para brincar, que eu consiga fazer bem as duas coisas? Então, quando a gente tem qualquer tipo de recurso, aqui eu estou falando para vocês de tempo, para a gente entender que o recurso ele não é só dinheiro, e que talvez como vocês dividem isso não dá tão certo, porque a gente não utiliza o processo por completo. Então, primeiro a gente precisa entender que qualquer tipo de recurso que eu tenho, ele pode ser só tempo, só conhecimento. Se eu utilizar um processo, a gente consegue organizar, planejar, administrar esse recurso de uma forma que a gente vai ter um resultado que seja esperado, que é o que a gente está pensando. Então, o que é esse esperado? O que é esse resultado? É o meu objetivo. Se eu tenho um recurso, o que é que eu quero fazer com ele, né? Qual é o objetivo? Se eu quero... vamos continuar pensando aqui no tempo. Eu tenho as 24 horas do meu dia que eu preciso estudar, eu preciso brincar, ou eu preciso estudar e trabalhar. Quanto tempo que eu tenho, ou pelo menos que eu quero utilizar para brincar e para estudar? Será que eu quero passar mais tempo estudando, ou eu quero passar mais tempo brincando? Então, o meu objetivo é passar mais tempo brincando. O que eu preciso fazer para que eu consiga alcançar esse objetivo? Então, a gente já conseguiu entender aqui, ó. Vocês têm o recurso do tempo. Para eu conseguir pensar em como organizar esses recursos, eu preciso ter um objetivo, uma finalidade. Aqui travou, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então tá bom. Então, a gente chegou no objetivo. Só o vídeo aqui. Ah, beleza. E aí, então, como que a gente faz isso? Eu tenho um recurso e eu tenho uma finalidade com esses recursos. E aí, o processo da administração, né, como que eu vou conseguir fazer? Porque entre estudar e brincar, eu posso fazer de qualquer jeito que talvez eu consiga, eu vou conseguir ainda estudar e brincar, mas talvez não da forma que eu queira, não de uma forma ideal. Essa forma, ela só vai ser atingida de uma forma que a gente consiga entender como ideal ou como gostaria, se eu tiver um processo, né? Se a minha tomada de decisão ela tiver sido, se eu conseguir pensar antes de fazer. Então, quando a gente fala em decisão, na administração, a gente fala nesses 4 processos que a gente vai ver ali na frente, tá? Planejamento, organização, direção e controle. Se a gente trabalha o recurso que eu tenho um objetivo para ele, através desses processos, que é dessa forma que eu vou conseguir tomar uma melhor decisão, aí a gente está administrando de uma forma ideal, tá? Que aqui a gente vai entender como ideal. Vocês entenderam, assim, essa parte? Ó, que se eu tiver qualquer tipo de recurso, esse recurso não precisa ser dinheiro, e que se eu tiver uma finalidade, eu vou precisar tomar uma decisão, isso faz parte de administrar. Aí, o que a gente vai entender? Que eu posso fazer isso de qualquer maneira. Então, eu não estou fazendo o processo de administrar, né? Eu só estou usando esses recursos, o processo de qualquer maneira. Mas que, se eu tiver o conhecimento desse processo aqui de decisões, independente se eu estiver trabalhando como administrador ou se eu estiver administrando o meu recurso, eu consigo pensar já em administração. A administração é eu tomar decisões de uma forma
calculada, planejada, organizada para qualquer tipo de recurso que tenha uma finalidade. Ficou difícil? Ficou fácil para entender? O Guilherme entendeu. Tá? Porque eu quero que vocês entendam aqui que o curso que vocês vão... Oi, Renato, pode falar. Levantou a mão porque entendeu, né? Não é para falar não, tá? Assim, ó, o que eu acho que hoje o principal ponto assim que eu quero que vocês entendam é que a administração ela vai servir para qualquer finalidade, né? A gente vai estar aqui entendendo, vai ter várias disciplinas para conseguir aplicar isso dentro de uma empresa, para que melhore a oportunidade de emprego de vocês. É um curso profissionalizante. Mas esse primeiro conteúdo é para vocês entenderem que a administração ela está na vida, né, da gente. Então, eu não preciso estar trabalhando, eu não preciso estar dentro de uma grande empresa. Eu posso, mesmo sem ter dinheiro, com esse exemplo que eu dei para vocês de tempo, eu consigo já pensar em administração. Se eu trabalhar por conta própria, eu consigo pensar em administração. Se eu trabalhar numa empresa pequena, a gente consegue pensar em administração. E se eu trabalhar numa multinacional, a gente pensa em administração, tá certo? A administração, ela está em tudo que a gente consegue. Se eu tiver um recurso, tiver um objetivo, já envolve administração. E aí, o que vai fazer com que esse recurso, esse objetivo, ele seja bem trabalhado, é a tomada de decisão. Por quê? O que a gente fala de tomada de decisão? É o pensar antes de fazer, né? Quando eu não penso, eu só tomo, só ajo, né? Só ali. Aí, dessa forma, eu vou estar fazendo esse processo, mas que talvez ele não vai ter uma eficácia porque a gente não pensou antes, né? Não utilizou os recursos ou o conhecimento do administrador, tá certo? Podemos passar? Então, pronto. Aí, aqui, eu trouxe o conceito mesmo, tá? O que é administração? Ó, ele vem do latim, né, de administratio. E às vezes a gente pensa, nossa, a administração, ela tem os dois lados. Tem muita gente que fala, eu vou estudar administração porque é o curso que eu consigo fazer, é o que talvez eu tenha mais chance de passar no vestibular. Ou então, quando a gente vê um administrador bem-sucedido, nossa, administração para ganhar dinheiro precisa... A gente não tem um pensamento o que é administração em si, né? E aí é que ele está falando, ó, o que é administração? Né? Ele não é uma pessoa... a gente já viu que ele serve para tudo. Então, o que é o administrador? Né? O que é essa administração? É o que serve, tá? Não é alguém que ele está ali para poder influenciar ou para poder mandar. Ele é aquela pessoa que vai ajudar, que vai assistir, que vai aconselhar. Então, ele é um auxílio da organização, tá? Ele vai precisar lidar com pessoas, né? Lidar com recursos. E aí, para isso, é através dessas palavras. O administração, ela significa servir e ajudar, tá bom? E aí envolve... Acho que aqui vai ficar repetitivo se a gente falar, mas é o processo, que é aqueles 4, precisa ter uma ação, se a gente só tiver conhecimento. Da forma lá de trás que eu falei para vocês, a gente tem um recurso, tem uma finalidade, mas se eu não utilizar a forma de pensar, né, antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, eu não estou... ou então, se eu só... deixar, o que a gente está vendo aqui, ele ficar só no conceito, ou não utilizar esses processos, se não existir ação, não é administração. A administração, ela envolve ação, envolve aplicação, tá? E aí precisa ter um objetivo, e aí geralmente esse objetivo é para resolver algum problema, mesmo que seja pessoal, tá certo? E aí aqui tal. Então, ó, o que eu consigo entender? Que a administração ela pode ser fácil e ela pode ser muito difícil. Quando a gente está falando em administração pessoal, ela é fácil, por quê? A decisão que eu tomar, ela vai envolver só eu mesmo. Eu escolhi algo para mim que eu que vou lidar com as consequências, né? Agora, quando a gente toma uma decisão
para uma sociedade, para uma cidade, talvez aquela decisão ela não vai agradar a todos, ou pelo menos a maioria, né? Que é o que a gente tenta fazer enquanto administrador de cidades, de estado, de país, tá certo? Então, aqui, a complexidade ela é muito maior, porque o recurso ele é muito maior, né? As pessoas que são afetadas são maiores. E a administração, ela envolve todos esses aqui, só que a dificuldade ela vai aumentando conforme aumenta essas pessoas. Então, vamos pensar aqui, ó, se eu escolher fazer uma dieta, eu quero emagrecer, eu sei que, sei lá, eu vou comer ovo e batata, e tá tudo bem, porque eu escolhi. Agora, se eu pegar e chegar para minha família, hoje, a partir de hoje, a gente vai fazer dieta, todo mundo vai comer ovo e batata. Será que todo mundo vai aceitar isso bem? Ou eu vou ter que convencer, ou eu vou ter que mostrar o porquê daquilo? O que vocês acham? Se na família de vocês, se você chegar lá e falar que vai comer só ovo e batata, todo mundo vai aceitar tudo bem? Vai ser tudo fácil? Precisa convencer, não é? Não vai, não. Talvez pode dar briga, não vai? Ah, eu não preciso emagrecer, você que precisa. E numa empresa, é assim também. Às vezes a gente vai tomar uma decisão que o outro não concorda. E aí a gente vai ver que a administração envolve isso também, a liderança, né? É que nem sempre uma decisão que a gente tomar, ela vai ter o mesmo resultado para todo mundo. Mas a gente precisa pensar num todo, né? O que é melhor para a maioria, porque nem sempre o que a gente for um resultado, ou uma decisão, ou aquela consequência, vai ser bom para todo mundo, mas a gente precisa pensar o que é bom ali, talvez, se eu estiver trabalhando, né, para a organização, porque eu não posso pensar só num pedaço, a gente precisa pensar num todo, e aí essa é a dificuldade, a complexidade, tá? Quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil é a gente tomar essa decisão, é administrar aquele recurso, é conseguir alcançar aquele resultado. E aí, aquele processo lá do planejamento, que a gente vai ver ali o controle, ele fica mais complexo, porque eu vou precisar de mais informações para conseguir tomar uma decisão. Enquanto que, se eu for escolher fazer uma dieta, eu só preciso saber o meu peso. Eu estou acima do peso, eu vou fazer um regime. E aí eu posso tomar uma decisão. Agora, se eu quiser colocar essa dieta para minha família, eu vou ter que pensar no peso de todo mundo. Será que todo mundo pode comer só ovo e batata? Então, as informações que eu preciso ter é muito maior do que se eu estiver pensando só para mim. E assim, consequentemente, se a gente estiver pensando numa empresa, se eu estiver pensando numa pequena empresa, numa empresa maior, numa cidade, tá bom? Então, ó, a importância social da administração, a gente consegue fazer isso só no pessoal como num todo, tá? Pronto, vamos chegar aqui no processo. E aí, esse aqui é o processo mais importante da administração, tá? Se a gente estiver pensando lá, para eu poder fazer uma dieta, se eu fizer esses 4 processos aqui, é uma forma melhor da gente ter um resultado. Tem garantia? Então, já vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Talvez, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu planejei, ali eu organizei e deu errado. Vocês acham que, se a gente planeja as coisas, ele tem 100% de chance de dar certo? Não tem, tá? Então, assim, ó, a gente tem esse processo, né? Mas, eu acho que tem um pouquinho mais, Guilherme. Quando a gente pensa, né, antes de fazer, e se a gente pensar naquela forma lá do sistêmico, né, como um todo, a gente vai tomar uma decisão. Mas, quando a gente pensa num todo, antes de tomar aquela decisão, eu vou ter outras opções. Então, a gente vai conhecer quais são as possibilidades. E aí, dentre aquelas possibilidades, eu escolhi uma, mas... E aí, eu estou dando continuidade nesse meu planejamento. Quando eu vejo que as coisas estão dando errado, eu já tenho um conhecimento, mais ou menos, de onde que eu posso alterar para que continue dando certo. Agora, quando a gente não faz nem esse processo, que não é uma garantia, né, de que dê certo,
Mas quando a gente não faz esse processo, que as coisas mudam, a gente não pensou nem no que ia fazer, muito menos no que mudou para eu poder conseguir também mudar a minha estratégia, né? Mudar a minha ação para alcançar aquilo. Então, tudo o planejamento é a gente pensar antes de acontecer. E aí, se eu não penso, a gente só faz, né? O que a gente está fazendo ali? Só resolvendo o problema. A gente não está se antecipando, né? Não está procurando resultado. Quando a gente está só resolvendo o problema ali, o nosso objetivo, ou o nosso tempo, ele é utilizado só como se fosse um desgaste, né? Assim, a gente está atropelando as coisas só para tentar resolver o que no último minuto. Então, não tem muito tempo de pensar. E aí, quando a gente faz esse planejamento, que a gente consegue pensar a forma de... Eu não vou estar ali só apagando incêndio, né? Só pensando ali no momento. A gente já pensa antes. Por mais que não seja uma certeza de dar certo, a gente vai ter um conhecimento, ou pelo menos uma possibilidade do que pode... Qual é o caminho que eu posso seguir diferente desse que eu já tinha escolhido, tá? E aí, como que se dá isso? A primeira coisa, o processo, né, do administrador, é o planejamento, que é isso que se a gente está falando de tomada de decisão, é pensar antes de fazer. Então, esse planejamento é isso, a gente pensar antes, né? Qual é o objetivo que eu tenho desse recurso? Qual é o objetivo, sei lá, o meu plano de vida, o meu sonho, o que é o que eu quero fazer? E aí é esse pensar, tá? E aí, eu quero isso, mas... o que eu vou precisar para fazer isso, tá? Isso também é um planejamento, saber, eu quero isso, mas e o que eu preciso, tá? Envolve o planejamento. E aí, então, eu planejei. Através disso, eu vou precisar me organizar. Então, quanto tempo que eu levo? E aí, se a gente já viu, o que eu preciso para fazer aquilo, como é que eu vou organizar esse recurso? Será que eu tenho tudo aquilo, tudo que eu vou precisar agora, ou eu vou precisar comprar aos poucos, e esses poucos em quanto tempo, né? Então, como que é essa organização, tá? Isso envolve pessoas, envolve tempo, envolve dinheiro. Organização é eu conseguir organizar os recursos, tá? E aí, a direção, ele só vai ser utilizado se esse processo, né, que a gente for fazer, envolver pessoas, tá? Por quê? Aqui é como que a gente vai lidar para que as pessoas consigam atingir o nosso planejamento. Então, nessa organização aqui, eu já falei quem que vai fazer o quê, né? Já previ ali que, fulano de tal vai fazer isso, outra pessoa vai fazer alguma coisa. E aí, essa direção é eu conseguir convencer essa pessoa para que ela faça de uma melhor forma, né? Porque às vezes as pessoas sabem o que é para fazer, mas faz de qualquer jeito porque ela não sabe ou não tem alguém ali para falar qual que é o resultado, né, daquilo, a importância daquela tarefa. E aí isso é a direção, é como se fosse uma liderança. E aí a liderança, ela envolve pessoas. Então essa direção, nesse processo, ele se dá quando tem outras pessoas envolvidas, tá? Quando a gente pensar em administração pessoal, essa direção a gente pode entender só como um autoconhecimento, né? Você mesmo se motivar para atingir aquele fim, você mesmo se liderar para que não desista antes de concluir esse planejamento. E aí o controle é a gente olhar se aquilo que a gente pensou está dando certo. Por quê? Às vezes a gente faz esse planejamento e esquece aquilo. Aí, sei lá, no final do ano, eu planejei, sei lá, no início do ano eu planejei que eu ia fazer um curso e deixei aquilo ali, né? Nem olhei mais. E aí, quando a gente chegar lá no final do ano, vai ver que não saiu nada daquilo, às vezes nem começou, então já deu errado. Então, lembra que a gente falou que pode não dar certo esse planejamento? É porque esse controle aqui, ele não é eficaz. Se a gente conseguir fazer o controle, o que eu pensei, para o que eu estou fazendo, a gente vai ver se as duas coisas estão alinhadas. Se elas não estão, a gente precisa refazer, né? Replanejar, organizar novamente. Então, ele é contínuo. Não é porque eu planejei que eu vou esquecer e vou olhar de novo só quando estiver pronto ou quando acabar o prazo e eu vou lá ver só que não deu certo. Não é assim. Um administrador, nesse processo administrativo, ele só dá certo se a gente estiver sempre olhando. Então, eu planejei,
eu vou precisar estar sempre olhando, será que o que eu organizei está certo? Será que... É fazer esse controle sempre, tá? Tudo bem até aqui? Alguém já tinha visto esse processo? Já estudou alguma coisa daqui? Vocês entenderam? Tá tudo bem? Que agora a gente já está finalizando já. O Kevin, sim. Todo mundo está entendendo, né? Povo inteligente. Então tá bom. Vou acreditar em vocês, hein? Aqui eu vou falar bem rapidinho para a gente não ficar numa aula cansativa, tá? Quando vocês forem ler lá o conteúdo, vocês vão ver que tem teoria, né, da administração, que é importante vocês entenderem, tá? Esse processo que agora eu falei. Professora, eu não estou fazendo um curso de administração, mas vocês vão estar ali para auxiliar o administrador. E aí vocês vão ter vão conseguir enxergar isso muito mais nas outras disciplinas, tá? Como essa introdução, né, para a gente entender o que é administração, talvez a gente ache que isso não tem tanta importância, por mais que eu estou aqui tentando mostrar para vocês que tem importância sim, tá? Mas o que é essa teoria? É a gente saber quais são esses quatro processos que eu falei para vocês do administrador, ele envolve nessas teorias. Então, assim, cada tipo, quando vocês forem entender, ela vai ter uma finalidade, né, uma serventia. E aí, a administração científica, que foi a primeira que foi inventada, às vezes, que é o lado do contingencial. Para que é importante eu ler um negócio de quando começou a administração? Porque, eu vou colocar o que é principal, até hoje, a administração científica, ela é utilizada na organização. Tem coisas que a gente precisa desse conhecimento para conseguir fazer com que a empresa ela tenha um resultado. Por quê? Porque não tem uma única forma de resolver os problemas. Como que a gente resolve os problemas? Através de conhecimento. E aí aqui a gente vai ver que essas teorias, cada ela traz um enfoque diferente. Então, por isso que é importante a gente conhecer pensando em administração, porque todas essas teorias, elas foram criadas para solucionar problemas das organizações, tá? De coisas que aconteciam num certo período, né, daquelas empresas, na sociedade, na economia, que era estudado para conseguir resolver aquele problema. Só que isso não quer dizer que aquele problema deixou de existir. E aí, talvez, sei lá, se eu tiver só administração científica, a gente não consegue solucionar aquele problema. Mas se eu conhecer a administração científica com a teoria do sistema, se a gente conseguir unificar esse conhecimento, é o que vai ser o melhor para aquela organização agora. Mas se a gente utilizasse só o do sistema, né, só o que é atual, talvez não ia resolver de uma forma excelente, tá? Então, quando vocês forem estudar lá, vocês vão ver essa teoria, a administração, né, ela estuda desde lá do início, de quando começou, porque ela é aplicada até hoje. E aí eu vou falar acho que eu vou falar só dessa primeira aqui, ó, para vocês entenderem como que começou, e aí para não ficar aqui também muito chato, na próxima aula a gente faz uma aula mais prática também, tá? Então, ó, aqui é por período, ó. Quando começou, isso aqui é a ênfase nas tarefas. Por quê? A administração, ela começou junto com a organização. Lá naquela revolução das indústrias, né, não tinha ainda, gente, empresa. As pessoas elas saíram do campo para ir para a cidade trabalhar. Por quê? Porque foi criado as primeiras fábricas, né? E aí era uma forma que as pessoas imaginaram que teria de ganhar mais dinheiro. Mas ninguém tinha um conhecimento de como trabalhar, nem o dono da fábrica, porque era ali que estava sendo criado, né? Ele não tinha esse conhecimento, quanto os trabalhadores também não sabiam como que era trabalhar numa empresa. E aí era uma bagunça total lá. Cada um fazia o trabalho da forma que ele já tinha o conhecimento. Não tinha, você vai fazer isso, a outra pessoa vai fazer aquilo. Não. E aí o trabalhador, aí além de ter essa desorganização, né, o trabalhador fez errado, o trabalhador se machucou, ele saía da empresa e aí contratava outro, né? Porque tinha muita gente querendo trabalhar, muita gente que estava ali na cidade procurando emprego.
Então, não tinha essa preocupação com o trabalhador, não tinha uma organização, não tinha um conhecimento. E aí, tanto é que fala administração científica, o que é científico? É o estudo, né? Eles queriam um estudo de como organizar o trabalho. Que aí aqui está, ó. Para que foi criada essa primeira teoria? Ó? A divisão do trabalho, a especialização do operário, estudo de tempo e movimento, método do trabalho e incentivo. Então, aqui nesse primeiro momento, a administração foi criada para que o funcionário ele soubesse o que ele tinha que fazer, era dividir o trabalho, e não uma pessoa fazer qualquer coisa. E aí, aqui, quando ele fala esse estudo de tempo e movimento, é que se eu sei fazer aquele trabalho, eu vou fazer ele melhor, mais rápido, né? Então, se eu vou só apertar um parafuso, aquela pessoa, ela, sei lá, talvez uma pessoa para apertar esse parafuso vai ser alguém que tem um braço de 1,10 m, né? Eu não faço nem ideia de quanto que a gente mede um braço. Mas, assim, é como se eu fosse criar a especificação de quem é apropriado para aquela tarefa. Uma pessoa que é mais baixa, ela vai ficar onde o trabalhador vai estar sentado só recebendo peça. Então, nesse estudo, o que eles queriam organizar? Uma forma de que a empresa ela soubesse qual é a melhor atividade para um funcionário, e não a empresa ela precisar de um funcionário e colocar ele para fazer qualquer coisa, sem ser escolhido, né? Igual eu falei para vocês, não tinha essa especificação. Tinha uma vaga e tinha um monte de gente precisando de emprego. Eu contratava o primeiro, ou que eu achava que ele era mais forte, que aguentar mais peso, alguma coisa assim, e colocava ele para fazer qualquer coisa. Às vezes eu pegava essa pessoa mais forte para carimbar papel. Então, não tinha as empresas ela não tinham nenhum conhecimento, não tinha nenhuma especificação. E aí veio essa teoria para poder fazer essa divisão. E aí vocês acham que hoje, quando a gente chega numa empresa, existe divisão de trabalho, ou a gente chega lá e todo mundo faz o que quer, ou o que acha que quer, que é melhor? Como vocês acham que funciona na empresa? Vocês acham que existe divisão de trabalho? Que é a empresa que fala o que precisa para aquela função, ou é a gente que escolhe? Existe, não é? Isso aqui, ele foi criado em 1820, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, a gente vai ler coisas que é antigo, mas que é utilizado até hoje. E aí eu não vou falar de todas elas aqui para não ficar muito chata a aula, só eu falando. Quando for na próxima aula, professora, eu li isso aqui e eu não entendi uma dessas teorias, e aí eu posso explicar para vocês, tá bom? Que aí talvez vai ficar, né, mais para a gente interagir um pouquinho mais. Na outra aula eu vou ver para a gente fazer uma forma mais prática da gente entender o que é administração. Do que vocês viram hoje, vocês entenderam, gostaram, né, também? Pensavam de uma maneira diferente a administração? Quem já pensou em administração da forma que a gente viu hoje aqui? Tinha um pensamento diferente ou vocês já pensavam que era assim mesmo? Guilherme, não. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Podemos encerrar? Vai ser todo mundo. Só eu falando mesmo. Eu vou parar a gravação. Obrigada, tá? Eu vou parar a gravação. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa para não ficar gravado, fica à vontade. Já vou parar aqui,